Bem-vindo, maníacos! Você está no Geek Mania, que eu sou o Vi. E eu sou o Dani. Vocês sabem que isso aqui é um canal sem frescura, né? Aqui não tem forçação de barra, aqui não tem passação de pano. Aqui nós mandamos a real sobre qualquer assunto do mundo geek. Nós vamos mandar a real sobre o novo Quarteto Fantástico. Claro, antes da nossa opinião, nós sempre passamos aquelas informações sobre a produção do filme de praxe. Então, roda a vinheta. Então, pai, quais são as informações sobre esse filme que nós temos? Vamos lá, filhão. Galera, ó, esse obviamente não é o primeiro filme do Quarteto Fantástico no cinema, tá? A primeira família de heróis de quadrinhos foi retratada algumas vezes, por exemplo, o Quarteto Fantástico de 94, que era simplesmente horrível e foi utilizado mais como uma forma de renovar a patente dos heróis para o estúdio, tá? Depois tivemos o Quarteto Fantástico de 2005 e 2007, que tinha a Jessica Alba como a Sue Storm e o Chris Evans como o Tocha Humana, e trouxeram até o Surfista Prateado no segundo filme, lembra? Lembrando que esses dois filmes fracassaram como pontapé inicial que a Marvel queria para o seu universo. Pontapé esse que só foi ser concretizado depois do Homem de Ferro lançado lá em 2008. E não acaba por aí, temos o fracassado Quarteto Fantástico de 2015 também. Trouxe o Michael B. Jordan no papel no comecinho da carreira, no papel de Tocha Humana, e o Miles Teller como Reed Richards. Esse filme literalmente foi um fiasco em todos os sentidos, pois logo depois a Fox foi adquirida pela Disney e o Josh Trank, que foi o diretor dessa bomba aí, pediu publicamente para não vincularem o nome dele a esse filme. Agora, chegamos ao Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que é dirigido pelo Matt Shakman e traz como protagonista o Pedro Pascal como Reed Richards, o Senhor Fantástico, a Vanessa Kirby como Sue Storm, Mulher Invisível, o Ebon Moss-Baccarat como o Coisa e o super simpático e carismático Joseph Quinn como Johnny Storm, o Tocha Humana, tá? O orçamento desse filme, na verdade, está no valor aproximado de 200 milhões, perfeito, de dólares, né? Com uma duração de 1 hora e 54 minutos. Beleza, filme de super-herói, não dá pra falar a nossa opinião sem antes contextualizar o que é a história. Qual é a história desse novo quarteto? Galera, como ele falou, não há como falar de Quarteto Fantástico sem antes contextualizar a história, tá? O filme se passa na Terra 828, onde temos o Quarteto Fantástico já estabelecido como o grupo de heróis que salvam a população, são completamente amados por todos. Porém, o descobrimento de uma gravidez vem no mesmo momento da chegada de um ser intergaláctico, a Shalla-Bal, Surfista Prateada, se auto-intitulando como Arauto do Devorador de Mundo Galactus, tá? Vilão esse que irá consumir a Terra, já que auto-intitula-se Devorador de Mundos. A partir daí, vemos o grupo de heróis sendo testados em diversas situações diferentes para combater essa ameaça. Então, galera... E aí, galera? Então, galera, lembrando que antes da gente ir pro cinema, obviamente, a gente foi ler nosso acervo sobre o Quarteto Fantástico, tá? E nós lemos essas duas revistinhas do Galactus, literalmente Doomsday, aqui tá na minha mão. É muito bacana a arte dela, tá? Literalmente é muito bem ilustrado, Jack Kirby, né? Pô, não precisa dizer nada. Bem antiga, entendeu? Né? E nós achamos que a história seria parecida com as revistinhas. Tá, eu sou velho, eu ia na banca literalmente comprar revistinha, não HQ, tá? HQ já é pra galera mais jovem. Mas HQ e revistinha vocês entenderam tudo aí, né? Tudo igual. Vamos lá, filhão, agora me diga o que você achou do Quarteto Fantástico. Vamos lá, rapaziada, eu gosto de ser objetivo. Pontos positivos e negativos, começando pelos pontos positivos. Primeiro, o visual do filme. Esse visual retrofuturista faz toda a diferença porque combina muito com o Quarteto Fantástico. É um mundo futurista com o visual dos anos 60. É muito bom e tudo muito bonito. Segundo ponto positivo, os personagens. Todos os personagens são muito bons e todos estão bem caracterizados. E não tem nenhuma desconstrução, não tem nenhuma lacração com os personagens principais como falaram que teriam. O Johnny Storm é mulherengo, o Reed Richards é o cabeça de tudo, inteligentão, a Sue Storm é a mãezona de todos, ela é basicamente a cola daquele grupo, e o Ben é aquele cara bruto, forte, inteligente, mas que perdeu total autoconfiança depois que virou uma pedra gigante. E diferente dos outros grupos da Marvel, como os Vingadores, que são os caras fortes, com personalidades fortes, que se juntam por um bem comum, ou até mesmo os Guardiões da Galáxia, que são rebeldes, desgarrados, e que também se juntam por obra do destino, o Quarteto Fantástico é uma família. E o filme convence você disso. Me convenceu, eles realmente mandam muito bem. E por que os personagens são tão bons assim? Tanto por causa dos atores, que atuam muito bem, todos eles encaixaram nos personagens como uma luva, quanto por causa da história. E falando história, esse é o meu terceiro ponto positivo. Não vou dar nenhum spoiler, pode ficar tranquilo aí, mas só saiba que a história ela é amarradinha, ele não deixa você perdido no filme em nenhum momento, tudo é explicado de forma básica e coerente, o simples.
Sim, tem piadas, mas todas elas são no ponto certo, não são piadas forçadas, não são piadas que dão vergonha alheia. Além disso, todas as piadas são condizentes com o momento e com os personagens, então você nunca vai ver nesse filme o Senhor Fantástico fazendo alguma besteira. Essa parte fica para aqueles personagens mais cômicos como o Johnny, o Tocha Humana. Agora quero falar dos pontos negativos, e esses são dois. Primeiro, o CGI. O CGI em alguns momentos específicos é bem ruim. Me incomodou muito a cena do bebê de CGI, é bem careta, e você percebe que aquilo é um bebê de CGI, não ficou tão legal. Sim. E outra é quando foca na cara do Johnny e ele tá pegando fogo. Aquela cara dele pegando fogo ficou bem estranho e não ficou muito legal, mas também são só essas partes, o resto do filme tá bem bacana, mas me incomodou bastante isso. Segundo ponto negativo é a surfista prateada. Só explicando, em nenhum momento do filme tem mensagens políticas e nenhum tipo de lacração. A surfista prateada ela coube no filme, e a origem dela é explicado bem rapidinho. Porém, eu sempre defendo a obra original. E no quadrinho é o surfista prateado e não a surfista prateada. Essa mudança ficou ruim? Não. Precisava mudar o gênero do personagem? Também não precisava, foi uma mudança desnecessária. E mesmo não tendo lacração no filme, é muita ingenuidade você mudar o gênero do personagem sabendo como as questões políticas estão sensíveis e presentes em tantas obras da atualidade. Ninguém mais aguenta essa palavra lacração, já deu dessa história, já deu dessa patifaria. Enfim, eu sei que a Xalabó é um personagem existente, mas no filme a surfista prateada não tem tanta importância. Se fosse o surfista prateado, isso poderia resgatar a nostalgia dos fãs. Então vou repetir mais uma vez. Ficou ruim essa mudança? Não. Mas como eu defendo a obra original, eu ainda preferia que fosse o surfista prateado. Dito tudo isso, é um filme divertido para todos os públicos, sem frescura, sem enrolação e na minha opinião vale muito a pena você ver. Depois de tanto lixo e desgraça que a Marvel lançou, a Marvel conseguiu acertar em cheio nesse filme. É muito bom e eu acho que vale muito a pena você ir assistir. Sem brincadeira, dá um pau no Superman com as mãos amarradas. Isso é uma bichona! E só uma coisa, não, peraí. Edição, eu quero fundo preto e branco. Olha bem nos meus olhos aqui, ó. Eu sei que você aí deve estar se perguntando. Aparece o Robert Downey Jr. como Senhor Destino, como Victor Von Doom em algum momento do filme, nos pós-créditos? E a resposta é que eu não vou te falar. Vai e assista o filme porque o filme é bom. Essa é a minha opinião, vale muito a pena assistir, mas agora queremos saber de você. O que você achou do filme, Coroa? É isso aí, galera. Agora é minha vez, eu vou começar pela ambientação. Galera, a ambientação desse filme é um protagonismo à parte, tá? Na Terra 828 temos um clima futurístico e ao mesmo tempo sessentista. É impressionante como a ambientação torna esse filme rico visualmente, ao mesmo tempo que remete às histórias em quadrinhos criadas lá pelo Jack Kirby na década de 60. Temos carros voadores, a lá De Volta para o Futuro, ao mesmo tempo que vemos Calhambeques e Fuscas parados. Tecnologia super avançada sendo exibida, por exemplo, em uma TV de tubo. Ou mesmo o visual da década de 60 com roupas e cabelos, né? Além de todos os trejeitos e modos culturais exibidos na época. É literalmente bonito de se ver a ambientação desse filme. Os personagens, eu posso começar pelo Pedro Pascal, que sinceramente eu adoro. Já se provou inúmeras vezes como um excelente ator, porém todo mês está em cartaz com alguma novidade, ou no cinema ou no serviço de streaming. Contudo, entrega de novo um Senhor Fantástico convincente. Líder, uma pessoa essencial para a harmonia familiar, não só como um cientista brilhante, mas também como um marido e um pai de primeira viagem, que é interessante. É o líder do grupo, sempre tomando a frente ali quando as questões são resolver problemas e assumir a responsabilidade, né? Já a Vanessa Kirby dá um show, ela se sente muito confortável com a sua Storm. Excelente atriz, diferente dos filmes anteriores, ela tem uma participação realmente importante ao lado do Senhor Incrível, dando suporte e muitas vezes chamando a responsabilidade sem forçar a mão, isso é importante. Os poderes dela são bem explorados e valorizados e não tem o feminismo como foi levantado antes do lançamento do filme, tá? O Joseph Quinn, como Johnny Storm, também entrega o que a personalidade do quadrinho pede. Ele é engraçado sem ser infantil, ele é bobo sem ser idiota, meio irresponsável em alguns momentos, porém o carisma e a simpatia estão ali. Ele convence e manda muito bem como o Johnny Tocha Humana. Já o Ibon Mos Baccarat fez um bem interessante, né? Achei que faltou um pouquinho mais do coisa na tela, quebrando tudo, porém da mesma forma que o Pedro Pascal e a Vanessa Kirby se sentem muito à vontade e você sente a empatia entre os dois, o Joseph Quinn e o Ibon Mos entregam a mesma sensação. Resumindo, um dos pontos altos nesse filme é a escolha do elenco, que foi muito bem feita e parabéns pro estúdio. Efeitos especiais, que é um tópico que o Vi tocou. Estão bons, convincentes, porém eles pecam realmente um pouco na hora de mostrar o bebê com CGI, ali fica bem caricato, não fica legal.
E quando muitos efeitos na tela, algumas cenas tendem a desfocar coisa pouca, mas que chega a incomodar um pouquinho. Porém, em modo geral, estão bem feitos, com alguns errinhos de polimento, mas assim, filme irretocável, são alguns pontos literalmente detalhados ali, pontuais. E agora uma coisa que me agradou bastante é a narrativa do filme, o roteiro do filme, né? Ela é a melhor entre todos os filmes, isso é fato. Já nos primeiros 10 minutos de filme, somos apresentados a um novo mundo, a novos personagens. Porém, tudo é feito de uma forma rápida, mas que não vai em nenhum momento prejudicar o roteiro, o andamento. É rápido, mas é bem explicado, é conexo. O filme ele não quer explicar detalhadamente a origem do quarteto, ele te apresenta todo aquele mundo de uma forma rápida e explicativa e que foi o suficiente. A impressão que eu tive foi que o roteiro se preocupa mais em mostrar a empatia, a dinâmica desses heróis como família e como parte de um mundo em que eles são a esperança, literalmente. Sinceramente, por ser um conhecedor de quadrinhos, por ler quadrinhos, né, por assim dizer, eu achei que a troca do surfista para a surfista não foi muito feliz. Pois, obviamente, o surfista prateado tem um apelo muito maior do que a nova personagem, a Shalla-Bal, né? Ela existe no quadrinhos, tá? Que até tem uma história interessante, mas que foi alterada também dos quadrinhos pro filme. Não consegui achar um motivo plausível pela troca, tá? Do surfista para a surfista, a não ser o fato de ainda haver resquícios de uma Disney identitária ali. O vilão Galactus é apresentado de uma forma bem intimidadora, principalmente no primeiro impacto, convence realmente como um vilão, mas que ao chegar na Terra, se você leu qualquer quadrinho que tem o Galactus, você percebe que ele foi bem nerfado em questão de poderes e ameaça. Pra concluir, cara, esse Quarteto Fantástico é o melhor de todos, sem sombra de dúvida. É o melhor filme da Marvel dessa nova geração. Esse sim é o começo de uma nova era, diferente do que tentaram apresentar lá com Thunderbolts, que foi terrível. É um filme sobre família e gera no espectador a expectativa do que virá a seguir. E, inclusive, a primeira cena pós-crédito já evidencia isso aí. Eu vou repetir, eu sei que essa parte foi dele, mas será que o Dr. Destino aparece ou não? Eu não vou falar. Dito tudo isso, nós queremos saber a sua opinião. Já foi assistir Quarteto Fantástico? Vai assistir? Acha que o filme vai ser bom? Já leu alguma revistinha do Quarteto Fantástico? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Além disso, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. É isso aí, galera. Nós assistimos o Quarteto Fantástico. Essa é a nossa análise pra vocês. Tá? Muito obrigado por se inscreveu no canal. Comenta aí embaixo o que você achou. Vou dar uma dica agora. Sei que você é polêmico, mas eu preciso ser realista porque essa é a ideia do canal. Se você, sua namorada, seu namorado, sua cocota, seu cocoto, for ao cinema e tiver que escolher entre Superman e o Quarteto Fantástico, é muito simples. Vá de Quarteto Fantástico. Mesmo eu tendo uma tatuagem de Superman nas minhas costas, eu tenho que dizer que o Quarteto Fantástico é muito, mas muito, mas muito mais filme do que o que foi apresentado do Superman. Então fica essa dica pra você. Muito obrigado novamente. E se o Robert Downey Jr. tá no final do filme, não vai falar não? Eu não vou falar. Vai assistir, o filme é bom. Confia na gente, o filme é bom. Vai assistir e você vai ver se ele aparece ou não, porque eu não vou falar. Até a próxima. Falou, galera. Até mais.